Bom dia, meninos, tudo bom com vocês? Como vocês estão se cuidando, se tratando, se prevenindo principalmente, usando aí as medidas, né, preventivas, comuns que nós temos de usar mesmo e incorporar essas medidas no nosso dia a dia. Usar máscara se precisar ir à rua, mas se não precisar, fiquem em casa. Muito importante isso. Então, dando sequência ao que foi passado na semana passada, na aula passada mesmo, vamos corrigir questões ligadas à intertextualidade, que nós sabemos aí, pelo que nós estudamos aí no nosso material, né? E eu passei o resumo para vocês, que é o diálogo entre os textos. É um texto fazendo referência a outro texto. Sempre isso vai ocorrer na vida, né? Uma situação fazendo referência a outra, uma coisa puxando a outra. Todo texto dialoga com outros textos. Então, no primeiro texto aí, né, nós temos uma comparação, texto 1, texto 2 e texto 3. Nós temos as questões, né, do texto do Carlos Drummond, mais a charge aí no item 2. Vamos fazer a comparação e já vendo aí como que essa comparação é feita, né, na página 45. O texto 1 se constrói em torno de uma pedra no meio do caminho. Como você interpreta essa pedra? Então, isso aí é pessoal. Essa pedra serviria para quê? De obstáculo? Serviria de ponte para ligar, se for uma pedra muito grande, uma ponte para ligar uma parte à outra? Né? Qual seria o objetivo dessa pedra? Então, é muito pessoal, cada um vai ter uma resposta dentro de uma coerência. Número 2. O fato da pedra estar no meio do caminho do eu lírico foi algo irrelevante ou marcante na vida dele? O eu lírico é o eu que fala dentro do texto. Justifique sua resposta com versos do texto. Então aí, vamos lá. Foi marcante, né? Foi marcante. E que versos justificariam isso, né? Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Aí nós temos a justificativa para a resposta. Número 3. Qual sentimento o autor do texto 2 quis causar no receptor ao estabelecer relação intertextual com o texto 1? Então nós temos aí que provocar uma reflexão, né? Pensar acerca da necessidade de se evitar jogar lixo no chão, ou seja, pensar sobre aquilo. Número 4 é sobre o texto 3, né, que é o quadrinho. A pergunta no texto 3, o personagem Bruno pergunta a Clara se ele perderá a força ao cortar o cabelo. A qual história Bruno faz referência ao usar tal questionamento? A questão do personagem Sansão, né? Que na Bíblia é um homem extremamente forte, mas que acaba perdendo a sua força ao ter seus cabelos cortados. Essa é a referência, olhe como criou o paralelo, né? Com a questão de Sansão, da história bíblica. Questão 5. Sem conhecer a história de Sansão, né? Eu acabei lendo a resposta. Você acha que a compreensão acerca da intenção do autor da tirinha seria possível se o leitor não conhecesse a história no qual se faz referência? Justifique. Quer dizer, sem conhecer a história de Sansão, não haveria possibilidade, né, de associar essa ideia de força que é vinculada à questão de ter cabelos compridos, né? Tem que conhecer para entender. Número 6. Para ler a charge aí, o enigma do lixo. Recicla-me ou te devoro. A charge dialoga com uma parte do enigma da esfinge de Tebas, criatura mitológica grega. Decifra-me ou devoro-te. Qual é a alternativa que contém um nome que pode ser dado ao diálogo entre a charge e o enigma, né? Então nós temos aí a questão da intertextualidade. Criou o paralelo, né? Criou a ligação, criou o elo, comparando, associando. No número 7, tem o poema Mar Português, que é um poema lindo, maravilhoso, do Fernando Pessoa, que foi um autor da literatura portuguesa, né? Textos escritos em Portugal em determinada época da nossa história. Texto muito bonito. Então, e nós temos aí a número 7 questionando essa questão do sentido desse texto. E não é só o poema, então nós temos aí uma comparação do texto com a tirinha aí abaixo. O sentido da tirinha é construído a partir da relação que estabelece com os famosos versos de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso foi uma frase que ficou imortal no mundo, né? O modo como esses dois textos se relacionam é chamado de... Então, é o que nós estamos estudando, né?
Desculpe, intertextualidade. Número 8 é sobre o texto A Grama do Vizinho. A autora, ao mencionar a cantora brasileira Marina Lima, que é uma cantora aí famosa, né? Vocês devem conhecer, pelo menos já ter ouvido falar. E o poeta português Fernando Pessoa se faz valer de uma estratégia de escrita. Nesse sentido, podemos verificar a presença, de novo, a nossa intertextualidade, fazendo o paralelo, criando uma ponte entre um texto e outro. Tá bom? Continuando a correção, no número 9, nós temos aí o texto Ideologia, também do Cazuza, que foi um pedaço de uma letra de música que é um texto, né? Então, esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de novo, né, intertextualidade, que é o nosso assunto. A questão 10 sobre essa tirinha aí, né, que não deixa de ser um texto, que diz o seguinte: neste texto, né, no texto aí da tirinha, empregam-se de modo mais evidente dois recursos de intertextualidade. O próprio autor o torna explícito. O outro encontra-se em um dos trechos citados a seguir. Indique-o. Então, no número 10, nós temos a opção, simplesmente a opção D, né? Que o autor deixa explícito a piada velha, enquanto sua personagem não perde a oportunidade de humilhar o homem, ou seja, de dar a ferroada. No número 11, nós temos uma questão adaptada aí, Batatas do Caribe, criando também um elo com o filme, né? Então, no número 11, nós temos o mercado publicitário tem implementado, sobretudo após o advento da informática, práticas de linguagem bastante inovadoras. O texto se utiliza de duas modalidades de formas linguísticas, mais especificamente de uma linguagem verbal e a outra não verbal. Bom, a linguagem verbal é a própria palavra em si, né, o que está escrito. O não verbal é o desenho, é o símbolo, é a imagem. Mais especificamente de uma linguagem verbal, outra não verbal, como eu acabei de ler. Logo, considerando que o público-alvo da campanha tem o conhecimento de mundo, que é conhecer coisas ligadas ao nosso mundo, necessário para a compreensão do texto publicitário, conclui-se que seu objetivo básico é, então aí nós temos nada mais nada menos que influenciar a conduta do leitor através de um apelo visual e da intertextualidade, ou seja, criar o paralelo da situação tratada aí com uma outra situação, que é a questão do filme, né? A batata vendida pelo Hortifruti e a questão do Piratas do Caribe. Aí virou Batatas do Caribe, né? Muito bacana esse aproveitamento aí. Texto para as questões 12 e 13. Então, na questão 12, nós temos o texto China e as duas questões sobre esse mesmo texto. Então, no item 12, nós temos: estou há pouco mais de 2 anos morando na China, leitor, e devo dizer que a minha admiração pelos chineses só tem feito crescer. É um país que tem coesão e rumo, como notou o meu colega de coluna neste jornal, Cristóvão Buarque, que passou recentemente por aqui. A função textual da inclusão de Cristóvão Buarque no texto 1 é a de... Então, nós temos aí, dá importância ao tema escolhido para a crônica. De cara é isso, né? É dar importância ao tema, né? É valorizar o tema, valorizar a própria situação. 13. Os temas são sempre tratados com uma noção de estratégia e visão de longo prazo, e paciência. A paciência que, como disse Frank Kafka, é uma segunda coragem. A inserção da citação de Kafka no texto 1 funciona como elemento. Então, nós temos aí que é valorizar, né? É valorizar a própria crônica, valorizar o próprio texto. A crônica é um texto que é o relato de fatos do dia a dia. Então, é valorizar, a valorização dessa parte artística do texto, da beleza do texto. 14. A frase abaixo que não mostra a intertextualidade. Então, nós temos aí claramente a letra D, porque o presidente que diz que fascínoras roubam a verdade. Não cria paralelo nem elo com texto nenhum. Todos os outros criam, com ditado, com o Freud, que foi um psicanalista, aí tem fraude ao invés de Freud, né? O Rock in Rio está pronto para decolar, criando paralelo com o evento que ocorre de 2 em 2 anos aqui no Rio de Janeiro, né? E nossa rua tem Palmeiras, criando o elo com a canção do exílio,
é um texto da nossa literatura. No item 15, nós temos a tirinha aí da Mafalda e nós percebemos o seguinte: uma das marcas de textualidade dessa tira é a presença da intertextualidade presente. Então nós temos aí na letra alusão a texto da cartilha de alfabetização, né? A cartilha de alfabetização, vocês já passaram por isso, traz as coisas exatamente como mostrou aí na tirinha da Mafalda. Número 16. A frase abaixo que não mostra intertextualidade com um texto amplamente conhecido é... Aí nós temos a opção né? Que a letra A tem uma explicação, que a letra A traz intertextualidade com os avisos divulgados pelo Ministério da Saúde em propagandas. Na B, a intertextualidade com uma passagem bíblica. Na C, intertextualidade com um ditado popular. A ocasião faz o ladrão, né? Então aí diz que a ocasião faz o roubo. Então olhem como cria a ligação, o elo. A opção D traz intertextualidade com uma célebre frase retirada da obra Hamlet, de Shakespeare, que é o caso de ser ou não ser, eis a questão. Aí tá, acreditar ou não das religiões, eis a questão. Olha o paralelo, né? Então, por isso, no número 16, a letra E não tem nada a ver com outro texto, né? No item 17, último, tem a tirinha aí, vamos ver, fundamentando-se na tirinha, assinar a alternativa correta. Claramente percebemos a letra C, que ele diz que a expressão reis magos, utilizada pelas personagens da tirinha, remete o leitor a um episódio retratado pelas narrativas bíblicas, né? Cria esse paralelo, remete, né? Ou seja, leva o leitor a se reportar a esse episódio das narrativas bíblicas. Então ficamos por aqui, até a próxima aula. Procurem ler mais, porque realmente o ditado aí, né, que não deixa de ser clichê. Clichês são frases feitas, frases populares, que diz que quem lê viaja, vai a mundos, a outros mundos, e aprimora a capacidade de escrita, aprimora a forma de falar, tá bom? Enfim, ler só faz bem. Fiquem com Deus, até a próxima aula.